Boa noite, irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória ao nome do Senhor, que privilégio, que alegria poder transmitir e ministrar a palavra de Deus para os nossos irmãos. E nós vamos seguir a nossa exposição no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, do verso 14 ao verso de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 17, do verso 14 ao verso de número 21. E hoje nós iremos falar sobre a cura e libertação de um lunático. Esse é o título da epígrafe na Bíblia Sagrada. Também cumprimento aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, que terão a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a acompanharem a leitura em suas Bíblias. Depois da leitura teremos um breve momento de oração e depois seguiremos na exposição do texto sagrado. Mateus capítulo 17, verso 14, está escrito assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não puderam nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Verso 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra neste momento de adoração. Ouvir a Tua palavra, Senhor, é uma forma de adorar o Senhor, pois nós adoramos com o que falamos e com o que ouvimos, Pai. Prepara nossos corações para a mensagem da Tua palavra e que possamos, ó Deus, saber nessa noite de hoje quão grande libertador é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que tripudiou, dominou o império das trevas, despojou Satanás, Senhor, venceu o império do mal e nos libertou. Por isso, ó Deus, nós agradecemos por grande feito do nosso Redentor. Que nesta noite de hoje possamos, ó Deus, ficar deslumbrados diante do grande poder e da autoridade do nosso Rei Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para agir em nossos corações. Quebra a obstinação da nossa alma. Quebra, Senhor Deus, a dureza do nosso coração, para ouvirmos a Sua voz. Desde já, ó Deus, eu peço-Te que a minha mente nesse momento, nesse período, possa estar cativa à Tua palavra, cativa à Tua verdade. Que as preocupações desnecessárias, Senhor, sejam dissipadas do meu coração e da minha mente. E que eu possa, ó Deus eterno, transmitir a Tua palavra ao Seu povo de forma fiel, Senhor. Pois é desafiador, ó Deus, a cada domingo pregar a Tua palavra, onde corremos um imenso risco de distorcer Tua verdade. Ajude-me, ó Deus, a pregar a Tua palavra de forma fiel. Tenha compaixão da minha vida, ó Deus, pois aqueles que pregam estão se expondo, e se expondo de forma muito escancarada, Senhor. Portanto, tenha misericórdia da minha vida, da vida daqueles que ministram Tua verdade. E que eu possa depender do Teu Santo Espírito, que eu possa depender de Jesus, Pai, que eu possa depender do Senhor, e que o Teu povo seja edificado pela mesma palavra. É o que eu Te peço em oração,
Amém e amém. As crianças que estão com suas tarefas em mãos, com suas atividades, vocês vão desenhar um homem aprisionado dentro de uma prisão, e paralelo a esse desenho, ao lado, desenhe um homem livre, solto. E embaixo vocês vão escrever algo importante. Escrevam aí, por favor. O homem está aprisionado e somente Cristo pode libertá-lo. O homem está aprisionado e somente Cristo pode libertá-lo. Dito isso, irmãos, seguimos. Irmãos, nós não duvidamos de que nós estamos inseridos dentro de uma batalha de natureza espiritual. Nós acreditamos, irmãos, como diz Paulo em Efésios, capítulo de número 6, verso 10 em diante, que a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Embora sejamos, irmãos, de uma tradição reformada, que leva muito a sério uma análise acurada das Sagradas Escrituras, isso não nos leva a descrer na atuação e na influência de demônios sobre a vida das pessoas. Certa feita, um pastor presbiteriano norte-americano chamado Jay Adams, eu já contei essa experiência para os irmãos aqui desse pastor, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Ele era capelão e ele trabalhava em hospitais psiquiátricos, em manicômios. E ele fez um trabalho excelente dentro desses ambientes. E por muito tempo, na década de 60, ele trabalhou dentro desses hospitais. E ele chegou à conclusão que muitas pessoas que estavam internadas dentro desses hospitais psiquiátricos não eram por problemas de patologia real, mas muitas pessoas que ali estavam por problemas morais e por problemas espirituais. O que isso significa? Significa que muitos que ali estavam sofrendo, estavam por causa de uma culpa que eles carregavam, e outros por causa da influência de espíritos malignos. Então ele chegou à conclusão que muitas dessas pessoas poderiam ter seus problemas resolvidos por meio da palavra de Deus, por meio das Sagradas Escrituras. Nós iremos, irmãos, nos deparar com um jovem que estava oprimido e cativo nas mãos de espíritos malignos. E ele não somente estava cativo de Satanás, mas ele tinha uma enfermidade, ele tinha uma doença, ele tinha uma patologia. E essa enfermidade, essa doença desse jovem, ela era oriunda da atuação dos demônios na vida dele. Isso não significa, irmãos, que toda pessoa que é doente, ela é possuída por espíritos malignos. Mas que pessoas possuídas por espíritos malignos podem desencadear enfermidades físicas. E nós temos vários casos nas Sagradas Escrituras que pessoas eram doentes e a raiz das doenças e das enfermidades era uma ação de demônios. E quando Cristo praticava o exorcismo, expulsava demônios, essas pessoas eram automaticamente curadas de sua enfermidade, mostrando que havia uma relação entre a enfermidade e a possessão demoníaca, entre a doença e a atuação dos demônios. É tanto que, no momento da libertação, essas pessoas automaticamente, elas eram curadas. Mas é bem verdade que nem todas as pessoas que eram doentes eram endemoniadas, mas muitas pessoas endemoniadas eram doentes. Em alguns casos, havia uma relação entre uma coisa e outra. Por que é importante dizer isso para os irmãos? Para que nós não venhamos cair no erro de achar que tudo o que acontece de enfermidades, doenças e patologia na vida das pessoas é demônio. Mas por outro lado, nós também não podemos negar que determinadas doenças e enfermidades podem ter raízes na atuação de demônios na vida dessas pessoas. E aqui nós temos um caso clássico dessa questão. Nós vamos, irmãos, ver o que diz aí o verso de número 14, e olha o que diz. E quando chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água.
quando Jesus, irmãos, desce com os seus discípulos do monte, depois daquela experiência da transfiguração, com os 3 discípulos que ali estavam com ele, os 9 discípulos estavam embaixo. E de repente aparece um pai, e esse pai, sem dúvida nenhuma, ele estava sofrendo, porque ele tinha um filho, e esse filho, ele tinha um problema, ele era lunático. A ideia aqui de lunático significa que ele era controlado pela lua. Dentro dos tempos antigos, ali no período bíblico, havia uma crença, irmãos, de que os astros, eles controlavam a vida das pessoas. A ideia de um lunático aqui, não só é a ideia de alguém que vive no mundo da lua, mas que alguém é controlado pela lua. Em momentos de determinadas fases da lua, ele tinha algumas crises de convulsão. Quando Lucas foi narrar esse mesmo evento, esse mesmo episódio, ele diz que ele tinha epilepsia. E em alguns momentos ele caía no fogo, em outros momentos ele caía na água. E isso significa, irmãos, que aqueles demônios que estavam se apoderando da vida daquele jovem, queriam matá-lo carbonizado ou matá-lo afogado. Portanto, ele tinha crises de convulsão. E quando isso acontecia perto da beira de rios. E ele corria o risco de morrer afogado. Quando isso acontecia, ele era jogado, impelido para o fogo, para morrer queimado. De uma forma ou de outra, os demônios que atuavam na vida daquele jovem, queriam matá-lo de alguma forma. Agora imagine o que é um pai ou uma mãe conviver com um filho em um estado como esse. Conviver com um filho em um estado de convulsão e que está correndo o risco de vida. Não somente a sua própria vida, mas colocando também a vida de outros em risco. Portanto, esse pai aqui, ele estava profundamente desesperado e ele foi até Jesus. E qual a razão dele ter ido até Cristo? É que os discípulos que estavam embaixo, os 9, não conseguiram resolver a situação. Veja o que diz o verso 16. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmãos, aqui nós estamos lidando com o fracasso dos 9 discípulos que ficaram. Eles não puderam curar aquele jovem. E uma pergunta importante que surge é: por que eles não conseguiram curar aquele jovem, expelir aquele demônio e libertar aquele jovem da prisão que ele se encontrava e tirar aquela família do sofrimento? Jesus, certa feita, no Evangelho de Mateus, em capítulos anteriores, ele havia enviado os discípulos para purificar leprosos, curar enfermos, expulsar demônios e pregar o Evangelho. Cristo deu essa autoridade aos seus discípulos. E eles cumpriram essa missão. Os demônios se sujeitavam à autoridade de Cristo na vida dos apóstolos. Eles curavam enfermos, eles curavam pessoas de toda sorte de doenças. Só que nesse momento, eles fracassaram. Eles não conseguiram libertar aquele jovem da atuação daqueles demônios. E a pergunta mais uma vez é: por que eles não conseguiram fazer isso? O que foi que aconteceu? Será que o poder do nome de Jesus não foi suficiente? Veja ainda o que diz o verso de número 18. E Jesus repreendendo, verso 17. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Jesus aqui, irmãos, ele censura os seus discípulos. E ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando terei de ter paciência com vocês? Jesus ali joga na cara dos seus discípulos a incredulidade. E aqui nós temos pelo menos uma razão pela qual os discípulos não conseguiram libertar aquele jovem. Qual era o problema? Incredulidade, falta de fé. Essa foi uma das razões pelas quais eles não conseguiram libertar aquele jovem daqueles espíritos malignos que se apoderavam da vida dele. E Jesus censura os discípulos, dizendo: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E ele continua: trazei-me um menino aqui. E verso 18, e Jesus repreendeu o demônio, e saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Perceba, Jesus expele o demônio, e o menino é o quê? Curado, mostrando uma ligação da enfermidade com a possessão. Então, quando Jesus expele aquele espírito maligno, logo aquele jovem é curado, e Jesus tem êxito, e os discípulos têm fracasso. Enquanto Jesus expulsa os demônios, os discípulos não conseguem fazê-lo, e os discípulos fracassam nessa missão. E esse fracasso dos discípulos, irmãos, é um fracasso proposital, e você vai entender o porquê.
eles fracassaram em expulsar esses espíritos malignos. Verso de número 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? O poder dos discípulos falhou. E Jesus diz no verso 20: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Mais uma vez, Jesus mostra que a grande dificuldade está relacionada à fé dos discípulos. E o que é fé? Fé é confiar plenamente em Deus e em suas promessas. E eles falharam em confiar em Deus nesse momento. Por isso que Jesus diz que a fé deles é pequena. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda era a menor semente nas terras da Palestina. Direis a esse monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Irmãos, o que Cristo está querendo dizer aqui? Que se tiver fé como um grão de mostarda, a menor semente da Palestina, você pode transportar um monte de um lugar para outro. A questão de Jesus aqui não é fazer com que a fé faça montes se tremer. Isso não acontece. Você pode ter talvez uma grande fé, e não só uma grande fé, mas uma fé genuína. Você não vai conseguir transportar um monte de um lugar para outro. Então Jesus está usando aqui um hebraísmo, uma linguagem muito comum nos tempos bíblicos. O que seria transportar montes? Significa enfrentar os maiores obstáculos que possam surgir no cumprimento da missão divina. Então a ideia de transportar um monte é a ideia de enfrentar e ultrapassar os obstáculos. Essa é a ideia de transportar montes. Então Jesus diz que se eles tiverem uma fé pequena, eles podem transportar um monte de um lugar para lá. Aí o verso 21 ele vai dizer: mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Você já viu na sua Bíblia que o termo oração e jejum está dentro de colchetes? O que isso significa? Eu queria chamar a sua atenção. Essa casta só sai com oração e jejum, está dentro de colchetes, por uma razão. E sabe qual é a razão? É que provavelmente esse trecho bíblico não foi Mateus que escreveu. Quando os tradutores foram traduzir as escrituras, eles colocaram em colchetes, porque provavelmente isso é uma adição ao Evangelho de Mateus. E talvez aqui eu possa colocar na sua mente um monte de dúvidas com respeito à confiabilidade do texto bíblico. Irmãos, eu não tenho dúvidas que o texto bíblico que nós temos em mãos é um texto fidedigno aos originais. Entretanto, é importante frisar que essa passagem em colchetes aqui provavelmente foi uma adição. Isso significa que esse trecho, ele não se encontra nos melhores manuscritos do Novo Testamento. Pelo menos nós temos 3 grandes manuscritos, talvez os mais importantes e mais antigos do Novo Testamento, que servem como base para traduzir o texto sagrado, que é o manuscrito alexandrino, vaticano e sinaíticos. Esses são os principais manuscritos, e nesses manuscritos não tem esse verso de número 21. E por que foi inserido nas escrituras? Porque esse verso, ele foi encontrado em manuscritos medievais, chamado de manuscritos bizantinos. Só que você pode pensar, então pastor, significa que essa passagem bíblica não tem nada a nos ensinar? Será que significa, pastor, que essa passagem bíblica, ela não é verdadeira? Se você for para o Evangelho de Marcos, capítulo 9, e versículo de número 29, ele traz a mesma passagem, ele traz o mesmo evento, só que em Marcos não está em colchetes. Isso significa que esse é um texto original, esse é um texto fidedigno, e esse é um texto veraz. Se em Mateus aparece em colchetes, em Marcos não aparece. E o fato de não aparecer em Marcos significa que nos manuscritos mais antigos está lá: essa casta de demônios não sai senão por meio da oração. Só que tem um problema: em Marcos o termo jejum está em colchetes. O que significa que o termo jejum não se encontra nos manuscritos mais antigos, mas nos manuscritos bizantinos medievais. Eu não quero aqui adentrar aquilo que é chamado de crítica textual, porque isso é um assunto bem complexo.
Mas o fato desse termo jejum não aparecer nos textos originais mais antigos, não significa que a Bíblia não ensine sobre jejum. Nós temos tantos versículos bíblicos e passagens das Escrituras que falam sobre jejum, que falam sobre consagrar-se a Deus por meio da abstinência alimentar, que se esse verso bíblico não existisse na Bíblia, não danificaria de maneira nenhuma a doutrina do jejum. Mas o que o verso 21 quer dizer para nós? Que essa casta de demônios, ela só pode ser expelida por meio de oração. O que significa isso? Por meio da dependência de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos chegar à razão pela qual os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. Quando você ora, você está dependendo de Deus. Quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti porque eu sou fraco. Quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno, o problema dos discípulos era falta de fé e de dependência de Deus. Eles não dependeram de Deus e Cristo joga isso na cara deles. Geração perversa e incrédula, até quando terei de ter paciência com vocês? Então Jesus mostra que os discípulos não confiaram nele. E se os discípulos não confiaram em Cristo, eles confiaram em quem? Neles mesmos, na autoridade deles mesmos. Por isso eles fracassaram. E o fracasso dos discípulos aqui é pedagógico, para que nós venhamos entender que na luta contra as forças das trevas, nós não lutamos com nossas próprias armas. Na luta contra os demônios, nós lutamos com o poder de Deus. Na guerra espiritual, na escaramuça espiritual, nós lutamos na dependência de Deus. Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais para destruir fortalezas. Portanto, quando os discípulos fracassaram, eles fracassaram porque eles não dependeram de Deus, eles não dependeram de Cristo, mas de si mesmos. É por isso que Cristo diz: essa casta só sai com oração. O que significa isso? Com dependência de Deus, com dependência divina. Quem ora, quem jejuma, quem se consagra, está dizendo: eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor. Irmãos, as maiores batalhas que nós enfrentamos na vida, nós não conseguimos vencê-la com a força do nosso próprio braço. Nós somos impotentes. As nossas vitórias acontecem quando nós dependemos de Deus. É por isso, irmãos, que alguns pais da igreja orientais, eles diziam que esse alto monte que é movido aqui pela fé, é o monte da autoconfiança, é o monte do orgulho, é o monte da autojustiça, é o monte da confiança própria. Porque quando a fé verdadeira chega, a autoconfiança cai por terra. Mas quando a autoconfiança vem, ela afugenta a fé. É por isso, irmãos, que a verdadeira fé, ela brota no solo da humildade. Mas a autossuficiência, ela sempre brota no solo do orgulho. Os discípulos fracassaram aqui, porque eles não confiaram em Cristo e em sua palavra. Eles fracassaram aqui porque eles não confiaram em Deus, mas confiaram em si mesmos, achando que tinham poderes mágicos contra os demônios. E eles fracassaram propositadamente. É por isso que Cristo diz: se vocês tiverem fé, ainda que seja pequenina, mas seja uma fé genuína, vocês podem transportar montes. Isso mostra que eles não tiveram uma fé genuína. Isso mostra, irmãos, que eles fracassaram por causa da desconfiança, por causa da incredulidade. Irmãos, nós só podemos enfrentar o império das trevas na dependência de Deus. Eu vejo tantas pessoas dentro da igreja, e aqui eu queria que você me entendesse, com tanta arrogância, prepotência, dizendo: aqui a gente pisa na cabeça de Satanás. Quantos eventos eu já fui, em que o orador, o pregador não disse: agora você vai dar pulo e pisar na cabeça de Satanás. Satanás fica rindo disso. Nós precisamos entender, irmãos, que na luta espiritual, nós precisamos depender do poder de Cristo, e não da nossa autossuficiência. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo,
Ele é mais inteligente do que você. Ele é mais sagaz do que você. Ele é mais esperto do que você. E ele é mais poderoso do que você. É mesmo, pastor? É. A Escritura diz que o homem foi criado menor que os anjos. E Satanás é o quê? Um anjo. Significa que ele é maior do que você. Eu não sei se você fica feliz com isso, mas o diabo é maior que você. Mas tem uma coisa, irmãos, em você que é maior que o diabo. E sabe quem é? É Deus. Por isso que João diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, você não luta contra Satanás e seus demônios, guerreia contra ele, pela força do seu braço. Você não pode ser autossuficiente e arrogante a esse ponto. Nós lutamos, irmãos, com a força de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você: você é fraco. Eu sou fraco. Nós somos fracos. Mas nós temos um Deus que é forte, que é onipotente, que é poderoso, que é Senhor, que reina. A nossa força, irmãos, não está em nós mesmos. A nossa capacidade não está em nós mesmos. A nossa força e a nossa capacidade, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Os discípulos fracassaram para que eles aprendessem a confiar em Deus. E muitas vezes Deus permite o nosso fracasso por duas coisas. Primeiro, para revelar a nossa autossuficiência, a nossa prepotência, e mostrar que nós precisamos confiar nele e somente nele. Algumas considerações para nós nessa noite, irmãos. Em nossa luta contra o mal, nós precisamos ter constante dependência de Cristo e dos meios que Ele estabeleceu. Na nossa luta contra o mal, nós precisamos, irmãos, depender dos meios que Cristo estabeleceu. Quais são os meios que Cristo estabeleceu na nossa luta contra o império das trevas, contra a ação do diabo, contra o próprio mal que está em nós? Oração, jejum, dedicação a Deus, a comunhão, a nutrição sacramental. Cristo nos deu meios para nos fortificar na luta contra Satanás, e esses meios que Ele nos deu apontam para as nossas fraquezas, porque sem esses meios nós não conseguimos. Você não pode vencer Satanás se você não tem uma vida de oração. Você não pode vencer as forças das trevas se você não se dedica ao Senhor. Eu queria dizer para você que oração, dedicação, consagração ao Senhor não é coisa de crente carismático, mas de crente que confia em Cristo. Porque foi Cristo que estabeleceu esses meios. Foi Ele que nos deu esses meios. Você não é fortão. Comparado a você, fortão é Satanás. É por isso que você precisa depender de Cristo. É por isso que você precisa depender do Senhor. Que nós venhamos, irmãos, parar da nossa prepotência, da nossa arrogância, e achar que somos fortes por nós mesmos. Nós não somos fortes por nós mesmos, somos fracos. Cristo disse quando estava com seus discípulos no Getsemane: orai e vigiai, porque a carne é o quê? Fraca. A nossa natureza humana é débil. Nós não conseguimos, irmãos, lutar contra as forças das trevas com as nossas próprias forças. Eu queria nesta noite de hoje que você entendesse que muitas batalhas que você tem enfrentado na sua vida, você só vai vencê-la se você usar os meios que Cristo estabeleceu. Usar os meios que Cristo estabeleceu, sabe o que é? Depender de Deus, é depender do Senhor, é obedecê-lo. Ore, medite nas Escrituras, tenha comunhão com o povo de Deus, consagre-se ao Senhor. Segundo, a fé, irmão, não é uma virtude dos orgulhosos e autossuficientes, mas os que reconhecem suas fraquezas e dependência de Deus. Você já percebeu que muita gente diz: fulano é um crente forte. Por quê? Porque ele tem uma grande fé. Irmãos, quem tem grande fé não é crente forte. Quem tem grande fé é crente fraco. É crente que depende de Cristo. É crente que reconhece sua efemeridade e fraqueza. Você só pode ter uma fé grande se você for pequeno. Uma fé forte se você for fraco.
Uma fé genuína, se você entender que é um débil. Enquanto você achar que é fortão, autossuficiente, que pode tudo, você é um incrédulo. Sabe quem são os fortões? São os incrédulos. Sabe quem são os fracos? São aqueles que têm fé e reconhecem sua dependência de Deus. Irmãos, perceba, existe algo mais humilhante para nós do que a oração. A oração é humilhante. Sabe por que a oração é humilhante? Porque você, quando ora, você está dizendo: Senhor, eu não posso, eu não consigo, não dá. Você está reconhecendo sua insignificância quando você ora. Não há espaço para oração e prepotência, oração e arrogância, oração e autossuficiência. Quando você ora, você está declarando que você é um fraco e miserável. Mas quando você busca resolver tudo na força do braço, na sua capacidade intelectual, você está se demonstrando alguém fortão, que não depende de Deus, mas depende de si mesmo, depende dos seus recursos, da sua capacidade, da sua própria força. Irmãos, uma fé genuína não é uma virtude de fortes, uma fé genuína é uma virtude de fracos. Terceiro, Cristo tem poder, irmãos, e autoridade para libertar pecadores que estão sobre os domínios das trevas e do poder do diabo. Os discípulos fracassaram, mas Cristo não fracassou. Por que Cristo não fracassou? Porque Ele sempre confiou no Pai. Ele sempre dependeu do Pai. Cristo não fracassou, mas os discípulos fracassaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei, irmãos, qual era o estado desse jovem aqui. Eu já tive poucas experiências com pessoas dominadas por espíritos malignos. E essas poucas experiências, irmãos, mostram que, de fato, é algo terrível. Pastor, o senhor está dizendo que já orou por pessoas endemoniadas? Deixa eu falar baixinho, para que os reformados se escandalizem. Já. Quando nós nos deparamos com uma pessoa possuída por espírito maligno, irmãos, é uma coisa terrível. É uma coisa diabólica. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem é mais do diabo? Alguém que está possuído e é incrédulo? Ou alguém que não está possuído e é incrédulo? Isso é uma pergunta interessante. Porque quando nós olhamos para pessoas endemoniadas, sabe o que nós achamos? Aquele fulano ali está endemoniado, ele está nas mãos do diabo. Aí quer dizer que o ateu, que rejeita Cristo, não está na mão do diabo? O agnóstico, que nem sabe se Deus existe, não está na mão do diabo? O cientista pagão, que rejeita o evangelho, não está na mão do diabo? Só porque ele não se estribuchou no chão, não começou a babar, significa que ele não é do diabo? Irmãos, nesse mundo, nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que são escravos de Satanás e aqueles que são escravos de Cristo. Não tem meio termo, não tem centrão, não tem via média. Ou você está nas mãos de Deus, ou você está nas mãos do diabo. Ou você está escravo de Cristo, ou você é escravo de Satanás. Ou você está no império das trevas, ou no reino da luz. Não tem meio termo. Você pode até nunca ter se estribuchado, rolado pelo chão, caído, babado, gritado, mas ainda assim você é do diabo se você rejeita Cristo. Um ateu é tão do diabo quanto um bruxo. Um ateu é tão do diabo quanto um mago. Às vezes nós pensamos em uma possessão demoníaca e lembramos, por exemplo, desse jovem, lembramos do gadareno que vivia se cortando com pedras em cemitério, morando dentro de cavernas, quebrando correntes. Mas às vezes a gente se esquece que mesmo que uma pessoa não tenha suas faculdades mentais possuídas por espíritos malignos, se ela não é cristã, se ela não ama Cristo, ela é do diabo, está sobre os domínios do diabo. Eu sempre digo que talvez as maiores das possessões não seja quando o diabo toma nossas faculdades, mas seja quando ele influencia a nossa vida e nós estamos em plena consciência. Nós temos um caso na Bíblia que aconteceu dentro do colégio apostólico.
E foi o caso de Judas. Qual é a pior domínio de Satanás? O do gadareno ou de Judas? O gadareno foi possuído, se cortava com pedras, vivia em cemitério, quebrava corrente, vivia a ermo. E Judas, no momento da ceia, Jesus diz: o que você vai fazer, faça logo. E diz que Satanás entrou nele, e ele foi perfeitinho vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Judas não se estribuchou, os olhos dele não saíram da caixa. Ele estava perfeito, mas o diabo estava conduzindo a vida dele. Sabe o que significa, irmãos? Que nós não podemos achar que somente está sobre os domínios do diabo aquele que é possesso. Aquele que não é possesso também está nos domínios do diabo, se ele é um incrédulo. A porta para Satanás entrar na sua vida não é a Coca-Cola, não é o disco da Xuxa, é o contrário. É a incredulidade. A incredulidade é a porta escancarada para o diabo atuar, dominar e controlar a sua vida. Que nessa noite de hoje você entenda que nesse mundo nós só temos dois grupos de pessoas: os que estão em Cristo e os que estão fora de Cristo, os que creem e os que não creem, os que estão na luz e os que estão nas trevas. Não existe meio termo, não existe os de Satanás e os mais de Satanás. Não existe isso. Satanás não tem subcategorias de escravos. Todos os que não têm Cristo são escravos de Satanás, mas aqueles que têm Cristo como Senhor são libertos. E esse é o último ponto, irmãos, que nós iremos fechar esse sermão. Somente Cristo pode libertar o homem do império e dos domínios das trevas. Foi isso que Cristo fez comigo e com você. Eu era um escravo de Satanás antes da minha conversão. Eu era um cavalo do diabo. Eu vivia para ele, eu era escravo dele, até o dia que Cristo entrou dentro da casa do valente, amarrou o valente e saqueou seus bens. E dentre esses bens estávamos eu e você. Nós pertencíamos a Satanás, estávamos sobre os domínios do mesmo, mas Cristo nos libertou. Você não só era escravo do pecado antes da sua conversão, você era escravo do diabo, você servia a ele. É por isso que a Escritura diz, em um dos textos da nossa liturgia: e ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. O que significa transportar? É tirar de um estado para o outro. Somente Cristo pode fazer isso. Às vezes, irmãos, nós escutamos testemunho de pessoas que se envolveram com feitiçaria, com magia, e uma das coisas que essas pessoas dizem, sabe o que é? Que elas têm medo de sair desse estado, porque elas dizem que se sair, os seus guias, os demônios, irão matá-la, destruir a vida dela. Irmãos, nós podemos saber que nós somos menores do que Satanás, mas Satanás, ele não é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo, quando ele morreu na cruz, ele despojou principados e potestades e os expôs ao vitupério. O que significa isso? A vergonha. Cristo, ele é rei vencedor. Ele triunfa, irmãos, sobre os domínios das trevas. Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos, dos anjos eleitos e dos que caíram. Cristo é Senhor de tudo. Martinho Lutero dizia que o diabo é o cachorro raivoso na coleira de Deus. O que isso significa? Que Satanás está sobre os domínios do Senhor. Irmão, somente Cristo pode libertar o homem do império das trevas. E se um dia Cristo libertar um homem do império das trevas, ele não precisa fazer oração de quebra de maldição. O que Cristo fez é suficiente. Não Cristo lhe libertou, mas você tem que quebrar alguns pactos que você fez com o diabo. Irmãos, eu fico pensando às vezes, quando eu penso nisso, eu já estou encerrando. Às vezes algumas pessoas dizem, é possível fazer um pacto com o diabo? Veja, dizem que alguns personagens famosos fizeram um pacto com o diabo, uma aliança com o diabo. Agora eu fico pensando, o que Satanás ganha quando alguém faz um pacto com ele, se a pessoa já é dela? Se a pessoa já é dele? O que Satanás ganha? É eu, um escravo, querendo fazer um pacto com o meu Senhor.
eles já estão sobre os domínios de Satanás. O que significa isso? Que todo homem sem Cristo, ele tem um pacto com o diabo. Mas quando Cristo entra nos domínios das trevas e liberta esse homem, ele transporta esse homem para o pacto de graça. É por isso que não precisa mais quebrar pacto que fez com o diabo. Você não precisa fazer oração de quebra de maldição. Você não precisa colocar a espada de São Jorge dentro da sua casa. O que Cristo fez por nós é suficiente para nos libertar do domínio das trevas de uma vez por todas. É por isso que João Evangelista vai dizer que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Esse negócio de crente endemoniado é coisa de demônios, não de Deus. Nessa noite de hoje eu queria dizer para aqueles que estão no nosso meio e que talvez achem que são cristãos e libertos porque estão na igreja. E eu queria dizer uma coisa para você. Você pode ser escravo de Satanás, estar sobre os domínios das trevas, no meio dos santos de Deus. O Salmo de número 1, irmãos, ele é um salmo fantástico. Diz que os ímpios não prevalecem onde? Na congregação dos justos. Isso mostra que ímpios podem estar na congregação dos justos, mas eles não prevalecem. Sabe por quê? Porque eles são escravos de Satanás. Estão sobre o domínio das trevas. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui e não é crente. Você talvez nunca tenha feito nenhum pacto com Satanás, nunca tenha feito nenhum pacto com o diabo, nunca encomendou nenhum despacho em encruzilhada, nunca frequentou um terreiro de umbanda. Queria dizer uma coisa para você. Você é tanto de Satanás quanto aquele pai de santo que faz cerimônias em terreiro. E somente Cristo pode lhe libertar dos domínios das trevas. Ele de fato é o nosso libertador. Ele é o libertador maior que Moisés. Eu queria convidar os meus irmãos nesse momento a ficarem de pé. E eu queria orar. E muitas vezes veio, ó Deus, que no nosso coração um monte enorme está sendo erguido de autossuficiência, de arrogância, de falta de dependência do Senhor, de autojustiça. Que nessa noite de hoje, ó Deus, a fé, ainda que pequenina, possa transportar esse monte. E verdadeiramente, ó Deus, a fé genuína possa ser regada no solo da humildade do coração dos meus irmãos. Na luta, ó Deus, contra o império das trevas, na luta contra o pecado, nós precisamos depender do Senhor. Nós somos fracos, insignificantes, efêmeros, pequenos, débeis. E nós precisamos, ó Deus, das armas que o Senhor nos deu. Nós não cremos, ó Deus, que temos poderes em nós mesmos para lutar, ó Deus, contra o pecado e contra as forças das trevas. Mas nós acreditamos, ó Deus, que Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, nos concedeu autoridade e a autoridade dele. Que possamos, ó Deus, confiar em Jesus Cristo e somente em Jesus. Esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos. Eu oro, ó Deus eterno, nesta noite de hoje, por pessoas que talvez estejam em nosso meio aqui, e que ainda estão, ó Deus, na senzala de Satanás, estão sobre os domínios das trevas. Ah, Cristo, eu creio que Tu tens poder nessa noite de hoje para libertar essas pessoas, para quebrar esses grilhões, para tirá-los dos domínios das trevas e transportá-los para o reino da luz. Se o Senhor fizer isso, ó Deus eterno, nós encontraremos realmente a grande liberdade e a verdadeira liberdade. Ah, Senhor, talvez no nosso meio tenha pessoas que estão com o coração tão escravas da incredulidade, Senhor, não confiam no Teu Filho Jesus. E por causa disso, ó Deus, elas estão sobre os domínios de Satanás. Que o Senhor, ó Deus eterno, conceda fé genuína a esses corações. Que o Senhor, ó Deus, possa libertá-los genuinamente e que eles possam confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso libertador. Ó Deus, eu oro também porque eu encontro aqui no nosso meio pessoas que foram libertas, pessoas que saíram do domínio das trevas. E isso aconteceu, ó Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, que subjugou os poderes do mal,
que humilhou, Senhor, Satanás e seus demônios na cruz, triunfando contra eles na cruz. E de fato nós podemos ter a certeza, Senhor, que o nosso Cristo, o nosso libertador, Ele está despojando Satanás, tirando os bens, Senhor, que Satanás tinha, que são as almas, e transportando-as, ó Deus, para o reino da luz. Por isso, ó Deus, abençoe a vida do seu povo, aplique essa palavra nos nossos corações, e que nós possamos entender que quando nós fracassarmos, isso é uma evidência de que estamos lutando com as nossas próprias forças, e não com o poder de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, irmãos, nós iremos, pode sentar, celebrar o sacramento da ceia do Senhor, a mesa dos libertos. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e verso de número 26.